Muito bem, senhoras e senhores, mais um Mercado Business aqui pela sua Play Hits TV. Você que nos acompanha, né, todos os dias, na manhã da Rádio Hits FM 103.1. Você que está aqui com a gente sempre ligadinho. Você que participa, né, na programação da Rádio Hits FM. A gente tem um encontro marcado lá na Manhã Hits com você, com muita música, muitos prêmios. Quero, inclusive, agradecer a liderança em audiência em toda a Jaboatão dos Guararapes, né, toda a região metropolitana. Você que escolhe tá com o radinho ligado, ouvindo a Rádio Hits FM. E também aqui na Play Hits não podia ser diferente, né? A gente tem o braço digital, onde a gente pode, através da internet, levar para você vários programas que temos aqui em nossa programação, né? Aqui o Mercado Business, a gente recebe sempre pessoas muito importantes, né, do cenário pernambucano e a gente tem sempre o prazer de ter os nossos convidados aqui, conhecendo um pouco mais de alguns artistas, de alguns empresários, políticos, empreendedores, médicos, médicas, enfim. A gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, o pessoal que participa com a gente aqui do programa. Ingresso Prime, um abraço aí para Kenio Lapenda, Natasha Casado, pessoal da Ingresso Prime. Quando você pensar em ir para um show, um evento, e você vai comprar o seu ingresso, você pode comprar de forma digital, no www.ingressoprime.com.br, ou se você preferir, porque a gente que é desconfiado, prefere comprar fisicamente. Não vou comprar online, não. Aí você pode ir no Shopping Recife, você pode ir no Shopping Rio Mar, você pode ir no Shopping Itacaruna, em Caruaru também tem, e em Vitória de Santo Antão, tá bom? @Ingresso Prime, essa tiqueteira incrível, esse casal que é um casal que é super parceiro da gente, inclusive a gente já está se preparando aí, que a gente sempre se abraça no Carnaval também. Vem aí a Cidade Seu Carnaval, que fica no piso L3 do Shopping Rio Mar. É um espaço que a Ingresso Prime faz bem exclusivo para as pessoas que querem brincar o carnaval pernambucano, né? Brincar o carnaval de Recife, principalmente no Galo da Madrugada. Então lá fica muitos estandes de diversas pessoas que estão vendendo os ingressos, né? Diversas empresas, a galera que faz aí, as produtoras, os camarotes. Então você pode comprar seu camarote, já ir se organizando para poder ir, além de ter shows, né? Lá na praça, ali, é no mesmo andar da Praça da Alimentação do Shopping Rio Mar. A gente já deixa o convite para você e, claro, a Play Hits vai estar por lá também, junto com a Hits FM. Um abraço também para Franklin, pessoal da Líder e Telecom. Olha, você quer uma internet de qualidade? Com certeza você precisa conhecer a Líder e Telecom. Grandes conexões acontecem aqui, @Líder e Telecom. Conexão K, conectando ideias, marcas e pessoas. Palco, som, luz, toda estrutura, o nosso querido Carlos Demétrios, ele tem para você. Conexão K, conectando ideias, marcas e pessoas. Restauro Funilaria, fica em Candeias. Seu carro arranhou, seu carro tiver com algum probleminha, tá arranhado, bateu o carro, olha, você não vai deixar seu carro em qualquer lugar, né? Então você tem que confiar em uma equipe especializada, profissionais que são excelentes e supervisão do nosso querido Ivanzinho. Um abraço para Ivan e para a esposa, que estão sempre aí com a gente lá em Candeias, Restauro Funilaria, e também a Aesthetic Face Academy, que é da nossa convidada de hoje, né? Lá é especialização em harmonia orofacial, residência em harmonização orofacial, imersão em harmonização orofacial, mentoria VIP personalizada. Olha, se você não conhece, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Aesthetic Face Academy, com ela, cirurgiã dentista, doutora Karina Correia. Ela é mestre em harmonização orofacial, tem uma clínica e escola em Jaboatão dos Guararapes, né? Essa que a gente estava falando agora, a Aesthetic Face, que é bem interessante, tem uma credibilidade enorme no segmento e vai bater um papo com a gente aqui. Ela é referência em estética regenerativa e dedica seus atendimentos no Brasil e em Portugal. Eu acho que não é só Brasil e Portugal, não. Ela vai contar se tem algumas outras novidades mais pra gente aqui. Bom dia, doutora. Como é que vai? Bem-vinda. Bom dia. Prazer enorme participar aqui da Play Hits TV. Obrigada pelo convite, André Velker. Com muita satisfação que eu estou aqui e já te acompanho o seu serviço, o seu trabalho. E assim, a gente verifica a sua credibilidade também aqui no setor, né, de telecomunicações e principalmente aqui no município de Jaboatão. Não só na parte de empreendedorismo, como na parte política também. Eu acho bem interessante porque as duas coisas estão sempre em conjunto, né? Sim, sim. Eu queria que a senhora começasse a conversar um pouquinho com a gente, para quem está em casa também. Fale um pouquinho da sua história. Como foi que tudo começou? A senhora é pernambucana? Sim. De onde?
Sim, eu nasci em Recife, embora eu já morava em Salvador, né? Meus pais Entendi. são de Salvador, né, da Sim. Bahia, e aquela coisa de médico de família, porque toda a minha família é do interior de Pernambuco, então aí minha mãe veio realmente fazer o parto dela aqui. Eu nasci em Recife, mas logo voltei para Salvador, fiquei até os 14 anos em Salvador. Depois a gente voltou para Recife e aí a gente ficou aqui. Eu fiquei aqui até os 23 anos, fui para São Paulo, passei Sim. 14 anos em São Paulo. Nossa, quanto tempo em São Paulo, né? Isso. E depois eu retornei aqui, estou aqui desde 2006, na verdade. Sim. A partir de 2006, 2009, 2008 logo, 2007. 2007. Então, isso, já entrei na Prefeitura de Jabotão. Sim. Fui coordenadora de saúde bucal, já também fui diretora de saúde do município. Sim. E também fui militar, né? Sou da reserva, da aeronáutica, Sim. sou oficial. Sim. E assim, além disso, eu também fiz direito, mestrado em saúde pública, estética, Sim. cirurgiã dentista, assim, sempre. E estou terminando também biomedicina. Então, assim, a gente nunca pode parar de estudar. Eu acho que o que tem a ver o direito com a odontologia? Tudo. Né? O direito faz parte da nossa vida como um todo. Sim. Desde a parte que a gente acorda, que a gente tem uma certidão de nascimento, você já tem um vínculo jurídico ali. Sim. Então, a gente tem que ter esse entendimento. É um curso bastante abrangente. Eu tenho um OAB, sou pós-graduada em Direito. Então, na verdade, não foi só um bacharelado. Eu realmente estudo, eu gosto daquilo que eu faço. Eu acho que quando você se propõe a fazer algo bem feito, você tem que fazer realmente de corpo e alma, porque a gente é muito aquilo que a gente lê. Né? Eu sempre falo assim, você quer aprender a escrever, quer aprender a falar, leia. Né? Não existe essa coisa, eu vou ver um vídeo, vou assistir um filme. Não, você tem que realmente se integrar com a leitura, você tem que estudar realmente, porque só através do conhecimento você... É algo que sempre vai te diferenciar dos demais, é o conhecimento. Voltando um pouco a falar das suas andanças, né? São Paulo, Salvador, Pernambuco. É uma família de quantos filhos? Você é a filha... Eu sou a filha mais nova. A mais nova? Somos 3 irmãs. E as outras irmãs também... São 2 irmãs mais velhas. Foram para a mesma área, não? Não. Área de economia, pedagogia, nada a ver com a minha área. A gente tem uma diferença de idade muito grande, assim. Sim. A minha mãe veio, realmente eu nasci depois de 8, 10 anos das minhas irmãs. Nossa. Então, eu sempre tive, assim, como se fosse uma filha meio que única, assim. A filha mais nova, com a diferença de idade grande em relação aos demais. Mas aí, então, assim, foi bom, foi ruim, porque tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente sempre tem aquele mimo, filha mais nova, tal, aquela coisa toda de proteção. Mas tem um lado ruim, assim, que eu acho que é importante, que é a questão de você ter que se virar, você ter que fazer as coisas, você ter que conquistar, você já observar o que não deu certo lá atrás. Eu acho que isso é bem importante. Sim. E muitas coisas através da dor, né? De você ter que aprender. A dor, eu sempre falo, a dor é um crescimento, é uma edificação. Quando a gente sofre alguma coisa, quando a gente vê que não deu certo alguma coisa, você tira aquilo como proveito, se blinda para que você consiga ser alguém melhor, diferenciado, diferente daquilo que você não quer ser. Então, eu acho que isso é muito importante, porque o que a gente vê em casa, o que a gente observa que não deu certo, a gente tem que fazer diferente. Sim. E na época, como é que foi a convivência da senhora com as irmãs? Sempre teve essa aproximação? Tinha muito ciúme? Como é que era isso? Não. Mesmo você sendo a caçula, né? Então, quando eu completei realmente, assim, uns 10 anos de idade, minhas irmãs casaram com 18, 19. Então, não deu tempo, muito né? cedo. A gente não teve muita coisa de irmã, assim. Eu sempre fui mais aquela irmã caçula mesmo. Minhas irmãs já casaram muito cedo, por sinal. E então a gente não teve esse vínculo, né? Depois eu cheguei a morar com uma das minhas irmãs, morei um tempo, porque meus pais voltaram para Salvador e eu queria continuar os estudos aqui. Sim. Então, ainda fiquei morando com a minha irmã do meio uns 5 anos, que foi uma época boa, porque eu estudei, fiz direito, e eu trabalhei em banco também, já fui gerente de banco. Nossa, você também trafegou em várias... Oficial da aeronáutica, não é isso? Eu fui gerente de banco. Gerente de banco. Fui diretora do município de Jabotão. Caramba! E dentre outros, Dentre né? outras Mas, coisas. assim, eu
Eu sempre trabalhei desde os 17 anos, eu acho que isso é importante. E nunca abandonei realmente o estudo. Eu sempre coloquei o estudo em primeiro lugar. E hoje, até hoje, você continua estudando, né? A gente não hoje. para, né, Até doutora? Hoje. Não para. Não e na para. área que eu escolhi, que é a área da estética, né? Sim. E é uma área que muda todos os dias e você tem que estar bem antenado às modificações que acontecem no dia a dia com relação à estética de uma forma geral, porque é uma área que, embora tenha muita gente fazendo, é uma área que está em constante mudança. É uma área nova, a gente acha que não é, mas a harmonização, a toxina botulínica, que todo mundo conhece como Botox, né? Ela veio ao Brasil, realmente, a gente tem os primeiros relatos em 2010. Então, se você observar, a gente está em 2024. Então, se tem alguém muito experiente, vai ter no máximo aí 14 anos de experiência, que não é muita coisa, tendo em vista uma área que eu estou falando de uma coisa mais simples, que é a toxina, imagina o restante dos procedimentos. Então, é uma área que bebê, é uma área que eu digo que é bebê e que a gente tem que estar estudando sempre, se aprimorando, se aperfeiçoando, respeitando a curva de aprendizado. Não é porque você aprendeu hoje, já vai praticar amanhã. Você tem que ter uma mentoria, tem que ter uma assessoria, você tem que ter uma equipe. E é por isso que muitas vezes chegam na mídia informações, né, de intercorrências, devido a muito essa questão de não respeitar aquela curva de aprendizado, de experiência, que é fundamental para o atendimento ao paciente, para que ele se sinta mais seguro e que você saiba planejar um caso da forma adequada. E essa questão da estética regenerativa, como é que surgiu essa iniciativa da senhora? Essa estética regenerativa, na verdade, ela já vem da medicina regenerativa. Então, a medicina, ela sempre trabalhou nessa questão da regeneração celular, da melhora da qualidade da pele. E hoje já é comprovado, e hoje a gente tem esse nome de estética regenerativa, porque muita gente da área da estética já atua com a parte de regeneração celular, onde a gente observa que, muitas vezes, o paciente quer injetar um produto e a pele por fora não está adequada. Sim. Então, a gente precisa melhorar, regenerar aquele tecido para realmente ele ter um tratamento e uma resposta adequada. Então, a estética regenerativa, ela visa isso, melhoria da qualidade de pele, longevidade do que é aplicado em você e trazer uma resposta melhor para o paciente. E o que é, para quem está em casa que não entende, como eu também não entendo, eu queria que a senhora explicasse o que tem em comum entre a odontologia e essa questão do atendimento, né, na estética regenerativa, né? Porque a gente imagina, eu particularmente imaginava, que odontologia, dente, boca, a estética, pele, rosto, flacidez, tratamento de rugas, linhas de expressão. Eu estou falando de uma forma leiga, quem sou eu? Claro, né? Muita gente também tem essa dúvida. O que tem a ver a boca, o dente, para o profissional que cuida, né, o médico que cuida disso, na parte de odontologia, com a questão da pele? Assim, eu imagino que exista, obviamente, que eles se completam, digamos assim, né? Um sorriso bonito, a boca, a parte da orofacial. Inclusive, eu até bati um papo, a senhora deve conhecer, doutor Laureano Filho, né? Que é parceiro da HITS também. Conheço. É um médico bastante renomado aqui em todo o Brasil, Isso. né? E eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa as comparações, né? Porque tem muita gente que pode estar confundindo ou não procurar, não vou, porque eu quero... Dentista. É que é dentista. Não, né, doutora? Não, olha só, gente. A cirurgia bucomaxilofacial, que é a especialidade do professor Laureano, então, é uma cirurgia onde a gente observa o quê? A gente já ouviu muito falar que o bucomaxilo, o cirurgião bucomaxilo, que é um cirurgião dentista, né? O que é que ele faz no hospital? Ele vai tratar traumas na região de cabeça e pescoço. Então, é um profissional que é cirurgião dentista e que está ali e que vai primeiro atender um paciente num acidente de moto, num acidente pérfuro-cortante na região. Ele vai fazer toda a construção para depois os médicos atuarem. Então, o que eu quero falar com isso? Que o cirurgião dentista, ele estuda 5 anos a região de cabeça e pescoço. Sim. Ele tem total conhecimento da anatomia facial como ninguém, como qualquer outro profissional, Sim. porque ele passa quase que exclusivamente 5 anos focados nessa região e
é harmonização orofacial, o nome já diz, né? Ela compreende todo o aspecto estomatognático, para que você entenda toda a parte da região oral e principalmente a região facial. Então, se tem alguém que sabe anestesiar, que sabe ver nervo facial, que conhece artéria facial, que conhece todo o sistema de face do paciente, é o cirurgião dentista. Sim. A gente, para você ter uma noção, o curso de harmonização orofacial, a especialidade, ela é exclusiva do cirurgião dentista e não do médico. O médico dermatologista, ele vai fazer uma residência, sim. O cirurgião plástico, o médico, vai fazer uma residência em cirurgia plástica, mas ele vê o corpo inteiro. A única especialidade que foca na cabeça e na região de pescoço, né, que tem a limitação da área do cirurgião dentista, é o cirurgião dentista. Então, se eu tenho um profissional que estuda 2 anos a mais 5 mais 2, 7, focado nessa região, é óbvio que ele vai ter mais habilidade, ele vai ter mais conhecimento, não que outros não possam ter, mas o que de cara é que a gente verifica. Se eu foco em determinada região por mais tempo, eu vou ter um conhecimento muito maior. Por isso que em 2019 já é lei, né? A especialidade surgiu realmente como exclusiva do cirurgião dentista. E a gente também tem harmonização facial, onde a gente também ministra aula para médicos, porque o médico também é nosso aluno. O médico, ele precisa também aprender um pouco mais como anestesiar um paciente na região facial, Sim. Porque ele vê o corpo inteiro, é muita coisa. Então, ele precisa se desenvolver um pouco mais nessa área. Existem médicos que fazem vários cursos, aprendem bastante. Existem bons profissionais que atuam na região facial. Mas eu falo para você com propriedade, quando o cirurgião dentista, ele se propõe a fazer algo, ele estuda, ele faz cursos, ele realmente respeita a curva de aprendizado, ele trabalha muito bem nesta área, ele é um profissional que se sobressai sobre diversos outros profissionais. Então, isso aí não tem dúvidas devido à quantidade de tempo, o foco e a área de atuação. Eu queria que a senhora falasse como é empreender em harmonização orofacial. Porque é o seguinte, doutora, muita gente se pergunta e fica buscando, né, tanto médicos, os odontologistas, para fazer uma coisa, é obrigado a ter a outra? As duas se completam ou podem ser trabalhadas individualmente? Tá, quando o cirurgião dentista ele se forma, Sim. Hoje, devido a já fazer parte da especialidade do cirurgião dentista, o cirurgião dentista na faculdade ele já tem essa disciplina. Porém, é algo muito light, digamos assim, para que vocês entendam. É muito leve. É preciso, sim, fazer um curso de residência, de imersão, de especialização, ele começar a construir o aprendizado dele para que ele possa atuar. Então, é importante que ele se sinta seguro, que ele tenha realmente esse estudo a mais para que ele possa empreender na área. Então, dificilmente um cirurgião dentista ele sai formado de uma faculdade de odontologia e ele vai montar de cara algo que vai realizar uma harmonização. Pode acontecer? Pode, que a gente vê no mundo de tudo. A gente tem maus profissionais em todas as áreas. Sim. Em médicos, advogados, a gente tem maus profissionais, isso depende de cada um. Mas o correto é que, quando a gente realmente estuda, a gente tem que saber que tipo de competência eu vou ter para atuar naquela área. Será que eu vou ter essa capacidade? Será que eu tenho que estudar mais? Eu vou empreender numa clínica, eu vou montar uma clínica, eu tenho esse know-how, eu vou me associar a quem? Então, isso é fundamental. E hoje existem vários cursos de mentoria, até mesmo para a construção da própria marca, a construção do seu posicionamento digital, seu posicionamento social, a questão de brand, de funis, de vendas. Então, assim, não é só montar um consultório e começar a atender. Tem todo um aparato que você não aprende na escola, na faculdade. Sim. E você vai ter que aprender fora. Por isso que é importante que você vá de passo a passo para que você consiga chegar lá no alto.
E é importante a senhora dizer isso, porque temos muitos médicos que nos assistem, né? E estudantes também que estão pensando em entrar nesse segmento. E é interessante também falar que o seu esposo, Dr. Ricardo Corrêa, também trabalha junto com a senhora nessa mesma área. Como é que a dupla concilia amor e empreendedorismo? Olha, é muito importante essa questão, porque, na verdade, além de ser meu marido, né? Sim. É a pessoa que eu amo de verdade e é a pessoa que trabalha comigo e é uma pessoa que tá ali na minha parceria, né? Sim. É o meu sócio. Sim. Então, assim, é uma pessoa que a gente vem galgando, assim, esse espaço e, lógico, ele tem uma área de atuação que é uma área que ele gosta muito, que é a parte cirúrgica, e eu tenho uma área muito de prevenção, de naturalidade, de regeneração. Então, essas duas áreas, elas se combinam, se completam. Então, eu acho que uma parceria de sucesso é quando você tem algo ali que você faz muito bem, a outra também, e juntos você constrói um todo. E isso é importante, porque existem muitos médicos, ou tem muito daqueles casais que, não, em casa é uma coisa, aqui é profissional, vamos separar as coisas. Tem essa questão pessoal, vocês conseguem separar bem as coisas, doutora? Ou de vez em quando tem um embatezinho, afinal de contas, vocês são casados, né? Como todo casal, às vezes no mesmo consultório, a esposa atende também, o marido atende. Como é que é isso? Eu digo porque, com a sua experiência, a senhora pode ajudar muitas pessoas, muitos homens ou mulheres, que ficam ainda relutando, assim, não, vou trabalhar com mulher, não quero trabalhar com meu marido, não, porque senão já basta em casa. Como é que é isso? Olha, eu acho que quando você trabalha profissionalmente, né? Aí o nome já fala, profissionalmente, ali você tem que encarar o teu sócio, o teu parceiro, como profissional. Então, assim, se tiver qualquer problema, tem que ser resolvido fora dali. Inclusive, vocês têm um nomezinho, né? Casal Hoff, porque o pessoal sempre... o que é o Hoff? É a harmonização orofacial. A união das palavras, entendi. Isso. Na verdade, a gente tem que entender que o foco é o paciente, Sim. O atendimento. E se tiver qualquer problema, lógico, minha gente, que existem, né, os problemas, isso é fato. Até pode existir, sim, até porque sim. não é casado, sim, existe. Sim. Mas você se propõe a fazer uma parceria, ter uma sociedade, o paciente, o atendimento, não tem nada a ver com isso. Então, você tem que fazer tudo o que você se propõe a fazer e os problemas a gente resolve em casa. Sim. É assim que tem que ser. Sim, porque se você for levar para dentro do consultório, do teu ambiente profissional, aquilo que não te agrada, você não vai fazer algo bem feito. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse raciocínio, esse discernimento, e isso é uma construção, é muita sabedoria e muita maturidade. Sim, com certeza. Muita maturidade. Queremos aqui, deixar aqui o convite para o doutor Ricardo Corrêa, né? Quando ele puder, convidá-lo para vir também bater um papo, falar. Exatamente. Ricardo já estava para vir, realmente, mas a gente teve alguns contratempos como viagens, Sim. A gente ficou meio, assim, agenda muito cheia, de fato, mas, graças a Deus, né? Mas, assim, ele vai vir aqui para poder falar um pouco dessa parte cirúrgica, essa parte de contar como ele começou. Acho que é muito importante vocês ouvirem, porque muitas vezes vocês vão notar que a gente faz um complemento um do outro e isso é fundamental para a construção de um todo. É importante. Então, produção, coloca aí na agenda, Jair, doutor Ricardo Corrêa, né? Para vir aqui em breve, marcar numa agenda aqui. Doutora Karina, ela é a queridinha de Portugal, hein, pessoal? Vocês não sabem, mas, ou quem sabe, né? E está se dedicando aí a ajudar os europeus. Como é que é isso, doutora? Exportando tecnologia, vou dizer, pernambucana, com a pitadinha de Salvador, que a senhora tem no sangue, tem um sangue um pouquinho de São Paulo. Como é que é levar digamos assim, a sua experiência para outros países? Na realidade, Portugal está engateando ainda nessa questão da harmonização facial, orofacial. O Brasil está bem mais na frente? Bem mais na frente. Sério? Bem mais na Interessante, frente. né? Que você imagina que não, é Europa, Portugal. Não, Portugal está bem um pouquinho atrás em termos de legislação, em termos Sim. disso. Então, assim, lá a gente trabalha e a gente ensina profissionais de uma academia, de uma escola, onde já tem médicos, onde já tem profissionais que são credenciados e legalizados para atuarem,
Porque, para você ter noção, um cirurgião dentista não pode simplesmente sair daqui e atender em Portugal. Tem que ter todo um preparo jurídico para fazer isso, uma validação de sua graduação. Então, a gente está nesse trâmite, a gente tem médicos que a gente faz lá a parte teórica, porque como acadêmicos a gente pode fazer. Então, a gente pode estar ministrando, eu tenho um mestrado, então, assim, a gente tem alguns aparatos jurídicos que nos permitem fazer isso. E isso que é importante que todo mundo saiba, porque não é só chegar lá e atender, porque se tornaria ilegal. Mas é importante que você faça as coisas dentro da jurisdição, da legalidade, para que você tenha essa permissão. E aí, Portugal, ela está, gente, um pouco atrás. E, por incrível que pareça, eles confiam muito mais em brasileiros do que em portugueses, devido realmente a um pouco desse atraso, eles não têm tantos recursos, nem tantos produtos, nem tanto portfólio como o Brasil tem. Sim. Então, a gente está um grau acima, não só na área da estética, como na própria odontologia também. A gente é uma das odontologias do mundo, uma das melhores do mundo. Sim. Porque o brasileiro consegue traduzir e levar com toda eficiência uma coloração dentária, por exemplo, perfeita. Algo que lá fora é mais difícil. E tem muita diferença empreender em Recife e em Lisboa? Tem, total. Porque a moeda já Sim. faz uma diferença grande. Mas eu falo para você que, em termos de pacientes, lá é muito mais tranquilo com relação aos pacientes, mas é muito diferente, né? A busca deles é muito pela naturalidade. Sei. Aqui a gente já observa um pouco mais de excesso por alguns entendi. pacientes. Então, a gente tem que estar ali, não, tá bom, isso aqui já tá bom, Sim. isso aqui o profissional tem que estar limitando o teu paciente. Lá em Portugal, eles querem muita naturalidade porque eles não estão acostumados com essa coisa de mais boca, de mais aquela coisa assim, mais sensual. Não, eles querem naturalidade. Então, são perfis totalmente diferentes. E esses perfis, a senhora tem observado que está havendo uma evolução no Brasil para cada vez mais excesso, ou as pessoas estão se conscientizando que essa questão mais natural, acredito que seja também uma orientação da senhora, pela sua experiência, deixar a coisa mais natural possível, Não, que o menos é mais? Exatamente. Eu sempre trabalhei isso, independente de qualquer coisa, o menos sempre é mais. Sim. A gente tem que ir devagarzinho, a gente tem que ir conhecendo o paciente, a gente não pode se arriscar a fazer algo de uma vez só em alguém que a gente nunca viu, não acompanhou, não sabe Sim. qual o problema que essa pessoa tem, porque não tem nada que você faça na face que seja isento de uma repercussão sistêmica. Então, a face faz parte do corpo, a gente precisa conhecer o paciente primeiro. Então, a gente deve sempre começar do menos para o mais. Mas no Brasil já há uma tendência de modificação com relação a esses exageros, né? A gente já escuta na mídia muitos casos de desarmonização facial, que são casos onde as pessoas se arrependeram e querem tirar aquilo que foi colocado. Na realidade, tem muita mídia por trás disso, óbvio, né? Mas existem casos, sim, que as pessoas não querem mais aquilo, mas eu acho que não é nem porque não querem mais aquilo. É porque, como eu falei, a estética ela vem caminhando, vem se redescobrindo, e hoje a gente já tem muitos bioestimuladores de colágeno que melhoram a qualidade da pele, dão um efeito preenchedor, que vem muito na substituição daqueles antigos ácidos hialurônicos, onde as pessoas querem preencher. Então, já é um avanço do estudo da estética, atuando aí na parte da sensatez de alguns pacientes. Então, é o conhecimento que vem sendo propagado e isso vem levando pessoas a realizarem o que eles chamam de desarmonização, de retirar o que foi colocado. Mas, assim, pela experiência da senhora, a senhora, obviamente, é uma pessoa que está no meio, né, e vê de tudo, né? O que tem, doutora, aqui? Tem mulheres e homens, às vezes, que até se deformam, né? A gente vê situações totalmente deformadas, né? As pessoas mudam, seja no lábio, seja nas maçãs do rosto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que leva uma pessoa... Isso aí já é uma outra parte, já entra no setor psicológico, já mexe com a cabeça de cada um, porque a gente vê várias situações, né? Hoje a gente está num mundo totalmente diferente, né?
Isso é um pouco de dismorfismo, para quem não conhece, não sabe do que se trata. É uma alteração muito daquilo que você vê, é você querer fazer algo que você não pode, é você não estar bem ali com você mesmo, e você querer sempre mais para se sentir melhor. A gente observa hoje que as pessoas têm um imediatismo, elas têm uma carga emocional muito forte, Sim. porque a gente atende mulheres, principalmente nessa faixa etária de 45, 60 anos, já são pessoas que vêm com uma carga emocional bastante pesada e têm essa mudança desse novo normal, principalmente após Covid. A gente observa aí o grande número de autistas, pessoas com câncer que a gente não via antes, pessoas mais jovens. Então, há uma mudança na mentalidade também das pessoas. E, às vezes, as pessoas não se enxergam. Eu vejo pessoas extremamente bonitas que querem melhorar. Mas elas não se sentem bonitas, mas o problema não é por fora, é por dentro. E vice-versa. Mas a senhora dá conselho? Claro. A senhora, como é que, pela sua experiência, com certeza, né? A senhora bate um papo assim para explicar só, olha, não precisa tanto, você já é bacana, mas também a senhora é sincera Muito. ao ponto de dizer, não, você precisa, meu amigo. Você, Sim. minha amiga, aqui já foi, né? Da mesma forma que eu acredito que a senhora oriente, né, os seus pacientes para ser menos, também tem pacientes que a senhora é sincera e diz que realmente há necessidade. Não, né? a gente, não somente isso, de falar da necessidade, porque eu falo, mas eu também falo quando não há necessidade e nem é o tempo apropriado. Por exemplo, esse final de semana, alguém que ia viajar na segunda para Maragogi, para alguém fazer um procedimento no domingo não é viável. Né, por conta do sol, por conta das queimaduras, por conta de estar perfurando a pele, depois se expor a pessoa ao sol. Então, a gente tem que dizer, não, faz na volta, dá tempo de fazer ainda. Você aconselhar a fazer o que é certo é melhor, inclusive, para o profissional. Sim. Porque você vai ter uma resposta melhor do paciente, o paciente vai te dar mais credibilidade, pô, ela não quis fazer. Não é só por dinheiro. E você tem que amar o que você faz. Sim. As coisas só dão certo para você quando você gosta do que você faz. Se você não gosta, qualquer coisa serve. Eu tinha uma série, doutora, eu acho que a senhora já viu também, não me recordo, uma série americana, onde mostrava realmente pessoas bem, com esses desejos bem deturpados, assim, né? E tanto para a questão estética de silicone, mulheres que botavam demais, queriam tirar, né? Como umas que não têm nada praticamente, que querem colocar nesse quesito do silicone, né? Mas aí vem nas linhas de expressão, a questão do rosto, e parece que tem pessoas que, como a senhora mesmo disse, quanto mais quer, como é que consegue ter, o profissional pode ter essa, digamos, não só essa ética profissional, mas esse bom senso de colocar. O profissional pode chegar ao ponto de dizer assim, não, eu não vou fazer mais porque já está no limite. Ou isso vai ferir a vontade, o sonho daquela pessoa, querer cada vez estar mais jovem, cada vez com a pele de porcelana, essa coisa toda. Como é que é isso? Eu fico imaginando o trabalho de vocês profissionais, que deve também mexer um pouco com essa questão, né? Não, isso com certeza. Mas, olha, quando a gente vai atender o paciente, vai dar continuidade ao tratamento, a gente já gera uma relação de confiança ali. Sim. Porque mexer no rosto é algo muito sério. Então, o paciente ele já tem que ter uma certa confiança no seu procedimento. E se ele volta e quer mais, é porque ele gostou. Sim. Então, aí ele gostou, ele já confia. Então, aí você já tem a oportunidade de falar, não, aqui tá bom, por isso. E você tem, sim, como argumentar, né, de acordo com o visagismo, que é justamente as propriedades que a gente tem no rosto, as definições corretas, a gente pode explicar, cientificamente falando, o que está bom, o que não está, para que ele consiga entender e comprar a sua ideia ali, de realmente fazer o que é certo. Então, o paciente, geralmente, ele escuta, sim, porque ele quer o melhor para ele. Sim, sim, sim. A gente está batendo um papo aqui com a doutora Karina Correia, mestre em harmonização orofacial, aqui no programa Mercado Business. Doutora, a senhora já viu algum caso muito grave? A senhora já teve, assim, já presenciou alguém que ficou totalmente deformado com isso, precisou reverter, se arrependeu de fazer? Conta para quem está em casa. Olha, a gente, como tem uma escola, a gente já tem essa referência de muitas turmas, de muito atendimento. Então, obviamente, a gente
já tem esse nome. E aí, os profissionais, geralmente, quando tem algum problema, procuram a gente consegue, a gente tem um ultrassom, né, facial para identificar o produto dentro do rosto do paciente, saber o ponto de aplicação, o que foi que deu errado e fazer a reversão. Então, quando a gente consegue reverter, a gente consegue melhorar e resolver aquele problema. A gente já viu, sim, vários problemas, a gente já solucionou vários problemas, porque eu acho que muito mais importante do que saber fazer é saber tratar. E Sim. muita gente só se preocupa em aprender a fazer. E não é o essencial, lógico que isso vem com a experiência, com o tempo. Mas hoje a gente já tem muita procura para a resolução de problemas dos colegas. E eu acho que isso é importante, porque quando você procura um colega de profissão que vai te ajudar em alguma coisa, isso não é concorrência, isso gera admiração. E eu acho que isso é fundamental, a gente se ajudar, porque a gente precisa, na verdade, ajudar o paciente que está sofrendo ali. É verdade. Ô, doutora, para quem está em casa e não sabe, o que é regeneração da pele? Regenerar a pele é você deixar a pele no estágio onde ela aparentemente seja uma pele melhor. Então, você sai de um estágio de uma pele com muita acne, por exemplo, para uma pele melhor. Você sai de um estágio para uma pele muito seca, uma pessoa que não passa nada, que vive ao sol, para uma pele mais hidratada. É você sair de uma pele com cicatriz e você tirar, remover aquela cicatriz, amenizar aquela cicatriz. É você melhorar a qualidade de pele para você estar harmonizando aquele paciente. Então, isso se chama regeneração. E por exemplo, um senhor com mais de 65 anos, uma senhora, ele pode ainda ter essa qualidade, essa regeneração de pele a partir dos 65 anos, por Pode, exemplo? olha, eu atendi uma paciente de 92 anos recentemente, né? Uma senhorinha muito legal, um senhor de 88 que ficou viúvo, ele foi lá querer melhorar. E, lógico, a gente tem que saber os produtos adequados, fazer uma boa avaliação clínica, Sim. verificar o quadro da situação atual daquele paciente, porque a gente não pode esquecer que antes de ser um profissional da área da estética, a gente é um profissional da área da saúde. Mas, doutora, existe uma idade mínima para a partir de quantos anos alguém pode procurar para poder fazer uma regeneração? Porque, na verdade, quanto mais jovem, menos imagina-se que precisa, né? Como é que é isso? Ou tem pessoas que são relativamente jovens, mas tem algum problema que há a possibilidade de ser feita uma correção? Olha, a questão da idade depende muito. Eu digo assim, uma cicatriz, Depende nascença. muito do problema. Então, Sim. assim, e se for de menor, tem que ter autorização legal dos pais. Mas não tem uma idade fixa, uma idade que eu considero que é uma idade essencial é a partir da maioridade. Sim. Mas existem casos, por exemplo, de pessoas com 16, 17 anos que têm uma pele muito acneica, Sim. não quer recorrer ao Rocutan, a algo mais invasivo, e a gente consegue dar uma melhora dérmica para aquela paciente. E aí a gente pode atuar de uma forma preventiva, de uma forma que a gente consiga até mesmo corrigir, né? Ou não só prevenir, mas corrigir aquela situação, melhorando a qualidade e a autoestima daquele paciente adolescente, que isso a gente sabe que é muito prejudicial para o paciente adolescente, ele fica com aqueles bullying, né, na sala de aula, tudo, então a gente consegue dar essa melhorada. E o dentista que pretende seguir, né, no orofacial, quais são as suas principais dicas, as suas orientações, as suas principais orientações? Olha, eu acho que antes de qualquer especialidade, você deve pelo menos fazer um curso livre, Sim. um curso menor, para que você conheça a estrutura da escola que você vai fazer, para que você verifique a didática do ensino, que você pesquise o currículo daqueles professores, daquela instituição, e que você realmente faça algo de menor duração para saber se realmente é o que você quer. E você não investir de cara numa especialização recém-formado, sem saber se aquilo ali é algo que você vai querer para a sua vida inteira. Eu acho que a estética, a harmonização orofacial é muito além do dinheiro e, principalmente, como você já abordou diversos casos, excessos, intercorrências e tudo isso você tem que gostar bastante para que Sim. você faça um bom serviço. Então, é importante
ter esse conhecimento prematuro para depois ir para algo mais avançado. E esses dentistas, eles encontram essa especialização, digamos, essa consultoria inicial lá na Aesthetic Face Academy? Sim, a gente faz sim os cursos livres, a gente faz as mentorias individualizadas. Todos os nossos alunos, eles têm sim essa parceria conosco para que a gente sempre esteja ali orientando, ajudando dentro do consultório, fora do consultório, ou até mesmo na clínica, para que a gente consiga transformá-lo num especialista realmente de verdade. Essa é a nossa função, é o que a gente leva. Eu acho que sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é o legado que a gente deixa. E é isso que a gente leva para frente. Isso, é verdade, doutora. Como é que funciona lá? Para quem passa, por exemplo, lá e não sabe. Lá é só clínica? É clínica e é escola? É um lugar apenas de tratamento? Para quem quer conhecer um pouco mais a Aesthetic Face Academy, como é que tudo começa? Lá resolve que tipo de problema para a mulherada que deve estar agora querendo, amanhã mesmo eu vou lá, como é que funciona lá? Olha, a gente tem os nossos consultórios particulares, mas especificamente a nossa escola fica lá na Presidente Castelo Branco, nas 3 faixas em Candeias. E lá funcionam os cursos de especialização. Muita gente fala assim, eu não quero fazer com aluno, não sei o quê, mas, Sim. gente, já são profissionais formados. Então, assim, já é um profissional que é formado. Ele está apenas especializando algo a mais. Então, lá tem as clínicas, que geralmente acontecem nos finais de semana. Sim. Não precisa marcar, basta comparecer. E aí a gente faz uma avaliação e verifica tudo que a pessoa precisa. E isso é importante porque os pacientes também, eles querem ouvir o que eles precisam. Nem sempre o que eles vão fazer, o que eles acham que eles querem fazer, é o que eles precisam. Então, aqueles alunos que estão ali, aqueles profissionais que estão ali, são pessoas já formadas, né? São pessoas já formadas que vão ali para fazer, digamos, dar um upgrade na sua formação. Isso. Com essa especialização que a senhora consegue passar para eles lá. Essa especialização, ela é chancelada pela Faculdade do Centro-Oeste Paulista, a FACOP, que fica em Bauru, e ela é regulamentada pelo MEC. E a gente tem, além da harmonização orofacial, a gente tem cursos como ortodontia, especialização em ortodontia, especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é do Laureano. Sim. A gente tem também estética avançada, que abrange todos os profissionais da área da saúde, não somente cirurgiões dentistas, o físio, o enfermeiro, o biomédico, o biólogo, dentre aqueles permitidos a atuarem na área da estética, de acordo com o seu conselho. E a gente tem também os cursos livres, né? Sim. Os cursos de pouca duração, para que justamente eles consigam abrir um pouco mais a mente para entender o que eles farão ao longo de 2 anos de especialização. Entendi. Então, a senhora também forma profissionais lá? Sim. Nessas áreas que a senhora estava citando, sim. né? Então, a pessoa que quer ter essa formação também pode procurar lá, né? Pode, claro. Tanto quem já é formado para poder ter esse avanço, essa melhoria na sua capacidade de atuar, mas também quem quer se formar pode ser formado por lá. Na verdade, quem quer... lá é sempre a pós-graduação. Isso. Eu sei. Mas aí tem os cursos livres que você não tem o título de especialista, mas aquele curso que eu te falei um pouquinho antes, para que o paciente, o aluno, ele tenha uma visão geral do que é harmonização. Sim. Para saber se entendi. Exatamente. Para quando for se dedicar, já saber, não, é isso que eu quero, eu senti, e lá consegue se fazer isso, né? Isso, consegue. A gente vê, eu tive lá já na clínica, parabenizá-la, né, pela clínica, escola lá, Aesthetic Face, né, a estrutura que a senhora tem lá, né, a gente sabe que a credibilidade que a senhora tem, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, no que a senhora faz, com muito gosto, com muito carinho lá, a gente percebe que é tudo feito com muito amor, né, que é importante, né, não só na qualidade e na experiência que a senhora tem, junto com o Dr. Ricardo também, levar para quem procura lá, assim, essa qualidade e sair, né, satisfeito, né, de ter realmente uma qualidade de vida melhor, né, porque isso mexe muito com a autoestima, né, também, né, doutora? Sim, sim. Os pacientes, é uma coisa muito legal isso, porque
você observa nos olhos, nas ações, nas atitudes, o quanto as pessoas chegam a se emocionarem e assim, e isso é algo muito gratificante, você fazer algo que você faz com que aquela pessoa se sinta cada vez melhor, onde ela fala para você, olha, eu me sinto feliz aqui e assim, eu acho isso muito importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista estético, porque a maior beleza é aquela interior. Então, se você não vai bem por dentro, não tem nada por fora que você possa fazer para melhorar. Porque é o cérebro que comanda você. Tudo vem de dentro. Então, se a gente consegue melhorar um pouco essa parte interior, a gente já atingiu bastante ali o paciente. A gente já comprou, a gente já ganhou aquele paciente. A senhora já deve ter visto muitas histórias, né? Sim. Já deve ter visto muitas pessoas, homens ou mulheres, acredito que mais a mulherada, se emocionarem, né? E eu acho que é inevitável a senhora também não se emocionar, né? Não, a gente sempre se emociona, sempre é muito gratificante. Cada vez que a gente verifica um caso assim, a gente começa a entender que a gente está no caminho que a gente escolheu, porque quando algo te faz bem, tão bem quanto o bem que você faz, é uma coisa assim que não tem explicação. É algo que você sente, que você faz, que você quer fazer e é algo que você deseja para a sua vida inteira. Então, eu acho que além do empreendedorismo, que é muito bom, que hoje é um dos segmentos que mais crescem no Brasil e no mundo. Na pandemia, foi o único segmento que cresceu mais de 400% na área da estética. E a gente observa que vem crescendo sempre, vem aumentando cada vez mais, mas também a gente tem que ter um pouco dessa noção de que é preciso estudar, conhecer, aprender e praticar mais. Eu acho que isso é fundamental para qualquer profissão e principalmente para a área da estética, onde a gente já vai ser com o rosto do paciente. E isso é muito sério. A senhora teve recentemente na Coreia do Sul. Sim. Como é que estão as coisas por lá? Quais são as novidades? O que a senhora pode adiantar para quem está nos assistindo agora? Olha, a Coreia do Sul é o berço da harmonização orofacial. Para quem não conhece, né, é lá que são fabricados os maiores e os melhores produtos que são utilizados no Brasil em termos de harmonização orofacial. É de lá que vêm as maiores e melhores técnicas também utilizadas aqui nos maiores cursos do Brasil inteiro. Então, eles têm muito essa pegada de pele. Então, vocês observem a pele coreana, uma pele maravilhosa, uma pele perolada, uma pele brilhante. Eles têm muito recurso, muito conhecimento em tratamento de pele, muita bioestimulação de colágeno e são eles que produzem as maiores técnicas de resultados para lift facial, para reposicionamento de tecido. Então, os médicos coreanos, eles são, assim, referência no mercado mundial a nível de estética. Dizem muito, né? Eu já tinha ouvido falar que pele de porcelana, né? Parece uma porcelana realmente, você quando vê, né? E esse avanço da tecnologia, né? Existem muitos produtos, doutora, que já... não vou dizer se são perfeitos, mas se aproximam bastante da perfeição, ou só um tratamento realmente numa clínica especializada para você obter bons resultados. Ou existem produtos, né? Recentemente, inclusive, a senhora fez um jantar, foi ótimo, eu estive nesse jantar também com minha esposa, e percebi que realmente a tecnologia e vários produtos no mercado, né? Que existem e que realmente dão excelentes resultados, né? Não que a pessoa não precise procurar um profissional, né? Mas tem produtos aí bem avançados, né? Tem, olha, é um conjunto de tudo. Uma harmonização é uma construção de resultados. Então, é aquilo que você toma, que você ingere. É a suplementação que você precisa fazer. É o que você passa no rosto e o produto que você coloca. Sim. Então, não existe uma receita de bolo e nenhuma fórmula exclusiva, porque cada pessoa é diferente da outra. As idades são diferenciadas, mas o processo de envelhecimento acontece de uma forma para todo mundo. E a gente precisa entender quem está mais avançado, quem não está, quem precisa de mais, quem precisa de menos. E isso é uma coisa que o profissional que vai decidir. Mas uma coisa eu te falo, por si só,
usando a parte de dermocosmético ou cosméticos, você não tem um resultado tão satisfatório quanto você está suplementando, quanto você está realmente fazendo procedimentos menos invasivos, como a bioestimulação de colágeno, que hoje é o que é preconizado a nível mundo. Através de fios, de bioestimuladores percutâneos, eu acho que o colágeno, ele é o que vai estruturar a sua pele, evitando uma queda facial. Tá em moda, tá bem esse fervor todo sobre Botox. Quem está em casa, quem tem dúvida, o que é o Botox? É um produto que a pessoa come? É um produto que a pessoa bebe? É uma injeção que você toma? Você chega na farmácia, me dê aí 200 gramas de Botox que eu vou levar para casa. Como é que é essa questão do Botox, doutora? Olha, conta um pouquinho pra gente. O Botox, gente, é um nome comercial que nem Omo, tá? Sabão em pó. Então, o Botox é um nome comercial de uma marca americana, da Allergan, e ele é um dos mais antigos, então ficou esse nome. Na verdade, o nome é neurotoxina botulínica, e pelo próprio nome vocês vão entender que ela age nas terminações nervosas do músculo. É ela que informa o músculo para que o músculo relaxe, paralise. Então, ela funciona dessa forma. Ela é extraída de uma bactéria chamada de Clostridium botulinus, por isso que vem o nome toxina, é neurotoxina. Então, isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, meu Botox durou pouco, durou muito. E ela, por agir nas terminações nervosas e por a gente estar num mundo onde as pessoas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, elas deprimem o sistema nervoso central, elas aceleram o metabolismo e a neurotoxina, que age na terminação nervosa, logicamente, ela sofre uma interação medicamentosa. Então, a gente precisa saber quem é aquele paciente para entender o porquê da não longevidade daquele tratamento. Então, a toxina botulínica é um tratamento, ela não é uma make, que eu vejo muita gente falar assim, vou fazer um Botox pro Natal, pro Ano Novo, pro Réveillon. E o Botox não é uma maquiagem, é um tratamento de relaxamento muscular, que por consequência do estiramento muscular, ela vai trabalhar a questão da pele. Mas a toxina botulínica não trata a pele, ela não trata a flacidez, porque ela age no músculo e o músculo está muito abaixo dessas camadas. Então, é preciso seriedade com a toxina botulínica. A toxina botulínica, quando ela não é bem armazenada, ela pode levar a uma doença que é fatal, que é o botulismo. Que se você não trata em 48 horas com um soro antibotulínico, você pode morrer. Então, é um dos poucos produtos, né, que existem na harmonização que podem levar a óbito em 48 horas. É sério, doutora? Eu não sabia desse detalhe. É sério. Mas o que leva um paciente a ter esse tipo de problema? É o excesso? Olha, é a incapacidade do profissional de não soube aplicar? Não, é a falta da refrigeração e a proliferação bacteriana. Porque, por exemplo, lembra que eu falei que ela é extraída de uma bactéria? Sim, sim. E essa bactéria foi descoberta na época de 1700, 1800, mais ou menos, durante uma guerra. Sabe aqueles enlatados que se levam para a guerra para os soldados eles comerem? Sim. E já ouviu falar que aquela lata, quando está estufada, não Sim. pode comprar, não sei o quê. É verdade. Então, Que está mofada, que está exatamente. vencida. Então, mas a gente não sabe o que é. Aquilo ali é uma proliferação bacteriana, e quando a bactéria ela vai se expandindo, ela vai aumentando ali aquela latinha, e nisso, durante uma guerra, muitos soldados faleceram. Por quê? Porque lembra que a toxina, ela relaxa músculos? Na hora que você injeta uma toxina que ela não está armazenada adequadamente, ela vai relaxar outros músculos, como o músculo cardíaco, o pulmão e a perna. Então, a pessoa começa a ter câimbras, começa a ter dificuldade de respiração, e se não for levada, existe um soro antibotulínico que é aplicado nos hospitais. Em 48 horas, você aplica o soro e reverte. Mas, se você não aplica, você pode levar o paciente a óbito. E o que é, assim, é interessante você ter esse conhecimento, porque as intercorrências não acontecem na região da aplicação, e sim a nível corpo. Então, mas o médico, na hora, ele pergunta, ele vai entender, né? O que aconteceu, aplicou toxina, ele já vai se ligar, ele vai aplicar o soro. Mas, às vezes, o paciente, ou mesmo o profissional que não tem tanto conhecimento, não vai dizer assim, não tem nada a ver, não é aqui, é no corpo, mas tem tudo a ver, como eu falei para você. Não tem nada que a gente aplique que é isento de uma repercussão sistêmica. Então, a toxina, ela pode, sim,
se ela não tiver refrigerada, se ela não estiver seguindo os parâmetros legais e normais, ela pode sim ter complicações com relação à aplicação dela. E esses soldados nessa guerra, todos morreram, e foi assim que começou o estudo da toxina botulínica. Foi lá em meados de 1800, mais ou menos, e até descobrir realmente, isolar a toxina, se passaram aí muitos e muitos anos. E aí eles começaram, um casal de médicos nos Estados Unidos começou a fazer uma aplicação a nível oftalmológica para tratar estrabismo e observou que tinha um efeito estético. Sim. E aí se começou a estudar um pouco mais e aí hoje estamos aí com a toxina em vários pontos, né? Então, assim, a toxina ela tem uma história, é uma história que as pessoas devem conhecer para entender que mesmo a simples... eu não quero fazer nada porque eu tenho medo, vou fazer só um botox. Mas o botox também é algo que você deve fazer com um profissional qualificado. Pois é, e esses profissionais qualificados você vai encontrar lá na Aesthetic Face Academy, que é um local estritamente cuidadoso, as pessoas são super simpáticas, tem uma qualidade e uma credibilidade gigante. Você que não conhece, você precisa conhecer, já vou dar mais detalhes. Mas eu fiquei curioso, que quando a senhora falou do soro, para essa questão, digamos, que o soro seja o plano A. Existe um plano B, num caso de uma necessidade de se aplicar? Não. Não, doutora? Não. Meu amigo, então, olha, vou botar. Se não der certo o soro, não tem, doutora? Não, o soro, ele é muito eficaz. Certo, mas digamos... É um soro chamado AB, o soro antibotulismo, né? Já foi muito utilizado lá atrás, quando a gente teve surtos de botulismo. Hoje a gente tem isso controlado, mas existe sim alguns casos ainda, né? E a gente observa muito casos assim, eu vou dar um exemplo, no Paraguai, por exemplo. O Paraguai vende toxina naquelas lojinhas lá, você abre e pega, e às vezes as pessoas colocam na bolsa por desinformação. E aí, quando chega em casa, vai aplicar. Porque tem uma amiga, tem alguém que conhece e tal, mas aí está colocando a vida em risco. Né? A gente tem muitos casos que a gente escuta falar dessa questão das insuficiências pulmonares nessas situações. Então, é importante, e hoje a vigilância sanitária, ela bate muito em cima, eu acho importante, elas exigem um termostato para que você, quando entre no consultório, você coloca a temperatura da geladeira lá, que está a toxina, e quando você saia, você coloca a temperatura também. Então, hoje, qualquer profissional da harmonização, ele tem essa consciência que tem que ter um termostato para que você consiga controlar essa temperatura. Mas eu acho que, assim, um profissional qualificado, competente, eu acho que ele não deixa nem chegar nesse estágio da pessoa precisar tomar o soro, né, doutora? Olha... Ou isso é uma coisa que foge... É como eu te da falei, vontade. Quer dizer, ninguém quer que ninguém... Tem gente que não respeita a curva de aprendizado. Tem gente que só se preocupa em aplicar, não sabe tratar. Então, isso é muito, como eu falei para você, às vezes é mais importante saber tratar do que saber aplicar. Eu vejo gente que aplica ácido hialurônico, mas existe o ácido hialurônico tem uma enzima que degrada e faz um antídoto nele, né? Imediato. E tem gente que não tem nem a enzima. Então, assim, você... se preocupa em comprar o ácido para fazer determinado procedimento, mas não tem um antídoto. Sim. E de repente, se não deu certo, você vai fazer como? Vai pedir emprestado, Verdade. vai demorar. E assim, as verdade. pessoas compram ácido, mas não compram o antídoto. Eu falo isso porque tem muita gente que me procura querendo isso, querendo aquilo outro, depois que o problema já está ali, na frente dele. É verdade, bem complicado. Ô, doutora, tem uma previsão de novos cursos nas áreas lá com a senhora, na área de saúde? A gente tem, sim, um curso que a gente está em lançamento, né? Que é a nossa especialização, turma 9, de harmonização orofacial, que começou agora, primeiro módulo, esse mês de dezembro. E a gente tem também a de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, que é bem importante. A de ortodontia. A gente tem a de estética avançada. A gente tem residência. A gente tem cursos abertos para todos os profissionais da área da saúde, da beleza, da estética e da odontologia. Coisa boa, é importante saber disso. E eu queria também aproveitar a oportunidade, né? Que a senhora
com a sua experiência que a senhora tem, conversasse para quem está em casa agora, quem está se formando agora, os odontologistas, e que queira entrar nessa área, qual é a dica que a senhora pode dar? A dica que eu posso dar para você que quer empreender, que você quer se tornar um profissional, que você faça realmente um curso onde você tenha total segurança naquilo que você vai exercer. Que não é só por... Eu vejo muita gente procurar beleza, glamour, eu estou fazendo não sei aonde, porque é bonito, porque aquilo... Gente, beleza, não põe mesa, né? E não, a gente já sabe disso. Então, o que você tem que procurar? É um profissional qualificado, é entender se você vai praticar. Não adianta fazer um curso sem ter experiência clínica, porque você vai ter só um conhecimento, você não vai saber atuar, você não vai saber tratar. Então, isso tudo é importante. E se você quer se especializar, a gente tem os cursos de especialização e que hoje é fundamental, porque te dá uma garantia jurídica em caso de uma intercorrência, porque se você pode causar um problema, pode. Né? Assim como médicos também tem, você vê vários problemas em cirurgias plásticas que ocorrem. Sim. Mas o médico, ele é um cirurgião plástico. Uhum. Imagina se você está realizando um procedimento, mas você não é nem especialista naquela área. Então, juridicamente, você já tem um ponto a menos. É importante que você tenha esse respaldo jurídico junto ao teu conselho de classe para que você possa atuar naquela área que você está desempenhando o seu papel ali diante do seu paciente. Isso é fundamental. E, lógico, aprender. Ter competência para fazer o que você se propõe a fazer. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, olha, a gente batendo um papo aqui, se deixar a gente passar a tarde toda, verdade, né? É verdade. Com a doutora Karina Correia, mestre em harmonização orofacial, aqui na nossa Play Hits TV, aqui, né, que é um braço digital da Rádio Hits FM, onde a gente aprendeu um pouco com ela, né? Essa grande mestra, essa pessoa tão querida aqui do nosso estado, que leva essas qualificações para os profissionais que a procuram lá na Aesthetic Face Academy e, claro, que a conhece, ela já viajando aí todo o Brasil e todo o mundo também, levando sua experiência e a sua capacidade de fazer as pessoas mais felizes, né? Porque todo mundo fica com autoestima lá em cima de coração. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Não tem problema. Obrigado pela sua vinda aqui. E eu queria que a senhora deixasse aí as redes sociais. Quem quiser entrar em contato lá na Aesthetic Face Academy, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da senhora, como é que faz? Tá, gente, vocês podem acessar o link da minha bio no Instagram, que é @doutora Karina Correia. Sim. @doutora Karina Correia. E aí, vocês lá no link da bio, vocês têm acesso aos cursos, ao meu contato pessoal, a toda parte, tudo que a gente pode oferecer para vocês. Então, vocês podem acessar o meu Instagram e lá também tem o meu WhatsApp, tem meu contato pessoal e a gente pode estar tirando alguma dúvida, conversando um pouco mais. E eu agradeço aqui ao André, a toda a Play Hits, né? Então, acompanhem, sigam, se inscrevam, porque ele sempre aborda muita coisa interessante e eu acho que a gente tem que conhecer um pouco de tudo para se tornar um profissional de excelência. Então, sigam a Play Hits. Muito bom, essa é a doutora Karina Correia batendo um papo com a gente aqui e a gente vai marcar, ela vai voltar outras vezes, o doutor Ricardo vai vir também, mantendo uma oportunidade, vamos marcar lá na rádio também, a semana está bem corrida, mas vamos conseguir uma agenda e também bater um papo para os nossos ouvintes que não podem ou não, por algum motivo, não acompanham ainda as redes sociais, mas que escutam no rádio em suas residências. Quero agradecer a todos pela companhia, pela audiência, em breve a gente tem mais um novo bate-papo aqui pela sua Play Hits TV. Fiquem todos com Deus e obrigado pela sua audiência. Obrigada.